Olá, vamos para mais um dia de Café com Lectio. Eu já estou com o meu cafezinho aqui, prepara o teu café. Hoje, 16 de setembro, sábado, um dia muito especial para nós da comunidade Filhos da Misericórdia. Aniversário do nosso amado fundador, Padre George Batista, 50 anos. Então, para nós, dia de festa, dia de grande alegria, dia de louvar e agradecer a Deus pelo dom de sua vida. É por causa do sim do Padre George, desse sacerdote que é nosso pai, espiritual, que há tantos exerce essa paternidade. É por causa do sim dele que nós estamos aqui, tendo essa graça de alcançar tantos corações por meio do carisma da comunidade Filhos da Misericórdia. Então, feliz aniversário, Padre George, que Deus o abençoe e o cumule com todas as graças necessárias para que o Senhor seja um homem santo, e continue fazendo e cumprindo essa missão que o Senhor tem feito com tanta diligência. Vamos rezar? Vamos juntos? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, sábado, 16 de setembro, mais um Café com Lectio, dia de São Cornélio e São Cipriano, mártires da Igreja, que possamos pedir a sua intercessão. Primeira leitura, 1 de Timóteo, capítulo 1, versículos de 15 a 17. Fiel é esta palavra, e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Se me foi feita misericórdia, foi para que em mim primeiro Cristo Jesus demonstrasse toda a sua longanimidade, como exemplo para quantos nele hão de crer para a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao Deus incorruptível, invisível e único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pessoal, essa palavra, ela é o quê? Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, muito mais do que a gente se escandalizar com o pecado do outro, é saber que Jesus veio para salvar os pecadores. Aí ele continua, dos quais eu sou o primeiro. E aí, de modo muito objetivo, quero propor essa reflexão para cada um de nós. Quanto tempo a gente perde pecando, olhando para o pecado do outro? Quanto tempo a gente perde querendo converter o outro e gastando tempo para converter o outro, para falar... Quantas vezes a gente está numa pregação, numa missa e tem uma homilia, ou no encontro tem uma pregação, ou uma reflexão que a gente escuta, a gente diz assim, eu queria tanto que fulano ouvisse isso, mas olha, preste atenção, se é você que está ouvindo, é porque Deus está falando com você. Se sou eu que estou escutando aquilo ali, é porque Deus está falando comigo. Não é o outro. Não é o outro.
A mudança na vida do outro não acontece com o nosso esforço para mudar a vida do outro. A mudança na vida do outro acontece com o nosso esforço para mudar a nossa própria vida. A gente gasta muito tempo preocupados, se ocupando do erro do outro, da vida do outro. E, gente, a gente tem um trabalho imenso a fazer, porque há muitas obras inacabadas dentro dessa grande obra inacabada que somos cada um de nós, eu e você. E o Senhor precisa completar a obra que Ele criou. O Espírito Santo tem muito trabalho a fazer em nós. Agora nós precisamos ter essa humildade de São Paulo. A gente precisa ter essa humildade. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Olha, Jesus não veio ao mundo para ser legal. Jesus não veio ao mundo para construir uma ideologia político-partidária. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E quem são os pecadores? Eu e você. E aí São Paulo, coluna da igreja, o maior apóstolo da palavra, um dos maiores apóstolos da igreja, diz o quê? Dos quais eu sou o primeiro. Olha a humildade, vamos aprender com a humildade de São Paulo e pedir ao Espírito Santo essa graça de ter essa humildade. Saudoso Dom Henrique Soares falava, né? O homem consegue viajar até a Lua e não consegue fazer uma grande viagem, a viagem mais difícil, viajar para dentro de si. Perceba o quanto a nossa vida será diferente se a gente fizer essa viagem para dentro. Olha, a partir de agora, dessa palavra que é fiel, que é digna de toda aceitação, eu não vou mais me ocupar do erro do outro, da vida do outro. Eu reconheço que nosso Senhor veio para cá para me salvar, porque eu sou pecador e eu me reconheço pecador. E eu sei que nosso Senhor ele tem muito trabalho a fazer em quem? No outro não, em mim. E ele continua, ele diz assim, ó, se me foi feita misericórdia, foi para que em mim primeiro Cristo Jesus demonstrasse a sua longanimidade como exemplo. Como exemplo. Então, quando a gente se ocupa da nossa vida e do trabalho imenso que o Espírito Santo tem que fazer junto conosco, para a nossa mudança, para a nossa conversão, para transformar tudo aquilo que precisa ser transformado, é tanta coisa. Por exemplo, nós somos preguiçosos. O Senhor precisa transformar a nossa preguiça em diligência. Nós somos avarentos, nós somos egoístas. O Senhor precisa transformar o nosso egoísmo em generosidade. Nós somos orgulhosos. O Senhor precisa mortificar o nosso orgulho, a nossa soberba, para transformar a nossa soberba em humildade. Nós somos são tantos pecados, né? Nós somos soberbos porque a gente julga de fato, a gente se coloca, a gente usurpa o lugar de Deus. Toda vez que a gente julga o outro, todas as vezes que a gente se ocupa do erro do outro, numa condição de julgamento, a gente está cometendo um pecado grave, porque a gente está usurpando o lugar de Deus. A gente está querendo ocupar o lugar de Deus. E quem foi que fez isso? Satanás. Então, todas as vezes que a gente não olha para a nossa própria vida, não gasta o nosso tempo e a nossa maior e melhor energia para transformar aquilo que precisa ser transformado em nós e fica se ocupando de fazer juízo de valor sobre o erro do outro, a gente está se alinhando à trincheira de Satanás e não à trincheira de Jesus. Então, peçamos ao Espírito Santo essa graça de olhar para si, de contemplar as nossas próprias fraquezas, de contemplar a nossa própria fragilidade, de contemplar os nossos pecados. Às vezes, como a gente não tem o costume de fazer isso, o nosso exame de consciência muitas vezes é muito medíocre. Quando a gente vai se confessar, a gente tem uns 3 pecados para confessar. Só que na verdade verdadeira, a gente tem uns 15. Mas a nossa consciência ela está tão comprometida que a gente sequer percebe
esses 15 pecados. Tem 12 boiando aí, na nuvem da nossa desorientação. E o Senhor a gente precisa pedir, Espírito Santo, faz-me enxergar. E aí o Espírito Santo vai desvelando a nossa consciência de tal modo, que nós vamos enxergando os nossos erros, e não com soberba, mas com humildade. Outra coisa que é importante, eu não estou querendo aqui que você invente pecado, né? Que você se torne aquela pessoa extremamente escrupulosa e comece a inventar pecado onde não tem. Não, até porque a gente já tem muito pecado para dar conta, para estar inventando mais pecado. Não. Mas a gente precisa pedir ao Espírito Santo a graça de reconhecer os pecados que a gente comete e se ocupar dos nossos pecados. Já pensou se todo mundo assumisse essa postura? Eu vou me ocupar dos meus pecados. Eu vou gastar tempo para que o Espírito Santo transforme, faça primeiro eu ter um arrependimento verdadeiro. Para arrependido verdadeiramente eu vá, busque o sacramento da confissão, confesse os meus pecados e busque e lute para praticar a virtude, para transformar o vício da preguiça na virtude da diligência, para transformar o vício da desordem na virtude da ordem, para transformar o vício da impureza na virtude da pureza, para transformar o vício do orgulho na virtude da obediência, para transformar o vício da soberba na virtude da humildade, para transformar o vício da impulsividade na virtude da prudência, da temperança, para transformar a fraqueza, a falta de reserva na virtude da fortaleza, para transformar o vício da inconstância, da vulnerabilidade na virtude da consistência, da perseverança, do permanecer. A fim de quê? De se tornar exemplo. Os padres da igreja, os primeiros cristãos, Frei Exemplo é o melhor pregador. Frei Exemplo é o melhor pregador. Olha, hoje na circunstância de vida, eu sou militar, no meio que eu vivo, é muito isso, né? O exemplo, é o exemplo. Se você dá uma determinação que aquele seu subordinado não vê que você dá o exemplo, dificilmente você vai influenciá-lo positivamente para que ele leve a bom termo, o cumprimento da missão, né? Então, isso é no meio que eu vivo, isso é na vida. Como é que eu vou educar o meu filho para a verdade, para a virtude, se eu não sou verdadeiro, se eu não sou virtuoso? Como é que eu vou cobrar de alguém que é hierarquicamente inferior se eu não dou o exemplo? Então, as palavras, elas atraem, elas seduzem, mas é o exemplo que arrasta, é o exemplo que inspira, é o exemplo que inflama, que faz arder o coração, é o exemplo que olha, todos nós, discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, somos chamados a ser líderes. Todos nós. E o modo mais eficaz de se exercer a liderança é dando um exemplo. Então, todas as vezes que eu forro a cama, por exemplo, eu estou liderando os meus filhos sem ele perceber, porque eu estou dando um bom exemplo. Todas as vezes que eu faço aquilo que eu tenho que fazer dentro da minha casa, com alegria, com parresia, com entusiasmo, com ânimo de quem está de peito aberto para a vida, para aquilo que a vida me oferece, eu estou liderando pelo exemplo aquelas pessoas que estão ao meu redor. Todas as vezes que uma missão me é confiada, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito espiritual, na comunidade, no meu trabalho, na minha casa, e eu faço aquilo da melhor maneira possível, eu estou ali imprimindo
no horizonte de consciência de quem está ao meu redor, a virtude da diligência. Então, para a gente ir para o Evangelho, primeira leitura de hoje, quando diz assim, ó, dos quais eu sou o primeiro pecador, é esse movimento que a gente tem que fazer. Não gastar o nosso tempo olhando para o pecado do outro, mas gastar o nosso tempo olhando para os nossos próprios pecados, porque não são poucos, são muitos e graves. E o Senhor tem um grande trabalho a fazer junto conosco. Olha, virtude. São Tomás de Aquino nos ensina o que é virtude? Ato racional da vontade somado à graça de Deus. Eu quero a virtude, então eu peço a graça a Deus e eu faço e eu cometo o ato. Então eu quero a virtude da ordem, eu começo a ordenar a minha vida e começo a pedir ao Espírito Santo a graça da virtude da ordem. E aí a virtude vai nascendo, vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai fortalecendo e passa a ser parte da minha vida. O Espírito Santo tem um grande trabalho a fazer em mim e em você. Peçamos essa graça ao Senhor. Senhor, que eu reconheça os meus pecados, que eu não ocupe o meu tempo, que eu não gaste a minha energia contemplando o pecado do outro e que eu seja a mudança que eu quero que o outro viva. A mudança que eu quero promover no outro, que não seja pelas palavras, mas que seja com a mudança da minha própria vida. O Evangelho, Lucas, capítulo 6, de 43 a 49. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, de seu mal, tira o que é mal. Porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim, escuta as minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável. Assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente, deu contra essa casa, mas não a pôde abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática, é semelhante ao homem que construiu sua casa ao rés do chão, sem alicerce. A torrente deu contra ela e imediatamente desabou, e foi grande sua ruína. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pessoal, perceba, é Jesus falando. É Jesus falando. Não há árvore boa que dê fruto mau. Não há árvore má que dê fruto bom. Com efeito, é pelo fruto que se é conhecido uma árvore. Então, a gente precisa olhar, vamos conduzidos pela primeira leitura, vamos olhar para a nossa vida. Quais os frutos que a nossa vida tem dado hoje? Nessa altura da sua vida, quais os frutos que a sua vida tem dado? Perceba, o que você gera no coração, ao redor, na circunstância em que você está inserido. Aonde você estiver. A tua vida gera o quê? Preciso fazer essa reflexão. Né? E o Senhor continua. Não se colhem figos de espinheiros. Gente, uma coisa muito certa, uma premissa muito certa. O plantio, ele é incerto. Por que ele é incerto? Porque a gente pode escolher o que a gente vai plantar, mas a colheita, ela é certa. A gente colhe o que planta. Então, eu vou dar um exemplo. Passar no concurso público. Passar no concurso público. Eu quero passar no concurso. Pague o preço. Queira mais que todo mundo.
Se dedique mais que todo mundo. Estude do jeito certo. Contemple, busque, procure, pesquise para você perceber qual o jeito mais eficaz de estudar, de vencer aquelas matérias para que você consiga fazer com eficácia para você atingir o seu objetivo. O plantio ele é incerto, a colheita é certa. Cedo ou tarde, no momento em que Deus achar oportuno, ele vai conceder a graça. Agora, eu quero passar no concurso e eu fico estudando de qualquer jeito. Eu fico ali pedindo mais a graça a Deus do que fazendo a minha parte. O que é que eu vou colher? Frustração. O plantio ele é incerto, a gente escolhe o que vai plantar. Se a gente a gente escolhe o que planta, mas a colheita ela é certa. Então, eu quero colher bondade, mas eu planto bondade. Eu quero colher generosidade, mas eu planto generosidade. Eu quero colher misericórdia, mas eu sou misericordioso. Eu quero colher muitos frutos da minha vida material, mas eu tenho transpirado para que isso aconteça. Eu quero colher um lar harmonioso, paz e alegria, entusiasmo, um lar cristão, mas eu tenho sido esse discípulo autêntico, genuíno de Cristo na minha casa. Eu tenho sido essa palavra viva, esse testemunho que converte, transforma, modifica a realidade que está ao meu redor pelo exemplo. É Jesus dizendo, a gente conhece a árvore pelos frutos. E numa vida em comunidade isso é muito fácil de perceber. Muito fácil de perceber. Porque por mais que a gente fale, eu posso falar aqui, passar 50 anos aqui no Café com Lecto falando. Né? Se a minha vida não der frutos, isso vai ser facilmente identificado. E quando eu falo de mim, eu estou falando de você. Falar, a gente pode falar o que quiser. Mas e a nossa vida? Que tipo de árvore nós somos hoje? E aí Jesus fala, do coração, o homem bom do coração tira o que é bom. O homem mau do coração mau tira o que é mau. Como está o meu coração hoje? Do que eu tenho alimentado o meu coração? O que você tem assistido? A quem você tem assistido? A quem você tem dado ouvidos? Quem são as pessoas que você elegeu, que você elencou, que você listou, que você escolheu para ouvir, para ter autoridade, para você seguir aquilo que fala? Com quem você tem convivido? Percebe? Como isso é importante? Por quê? Porque tudo isso, toda essa circunstância que a gente vai promovendo para a nossa vida é do que vai alimentando o nosso coração. Então, se eu só estou num ambiente em que eu só escuto besteira, se eu promovo situações em que eu só escuto bobagem, o meu coração vai sendo alimentado de besteira e de bobagem, de besteira e de bobagem, de besteira e de bobagem, de tal modo que já eu estou fazendo besteira e bobagem. Agora, se eu, de modo inteligente, começo a buscar, conhecer, conviver com as pessoas que buscam a mesma coisa que eu busco, o meu coração vai se alimentando disso. Eu vou dar um exemplo. Eu quero ser santo. Eu quero ter uma família santa. É inteligente que eu conviva com pessoas que busquem isso. Então, para mim é muito bom estar perto do Padre George. Por quê? Porque o Padre George, com a sua vida, Lidiane com a sua vida, despertam em mim esse ardente desejo pela santidade. Porque eles buscam a mesma coisa. Vocês entendem? Então, o que eles falam não alimenta no meu coração coisas más, mas alimenta no meu coração coisas boas. E aí, quando o meu coração ele está alimentado de coisas boas, eu vou tirar do meu coração bom coisas boas e eu vou me tornando um homem bom. Agora, mesmo que eu queira ser um homem bom,
mas no meu coração eu alimento o meu coração e nutro o meu coração de coisas más, inevitavelmente a minha boca uma hora vai soltar aquilo que o meu coração está cheio. Não há árvore boa que dê fruto mau. E aí olha o que Jesus fala: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Essa é a ideia central do Evangelho, essa é a ideia força, e eu quero me ater aqui para a gente concluir. É Jesus dizendo: por que tu me chama de Senhor, mas não faz o que eu digo? Então, pessoal, a gente precisa deixar de querer ser uma figura religiosa. Tá lá, todo domingo tá na missa. É o melhor amigo do padre. Mas não muda de vida. Tem os pecados de estimação. Não faz a mínima questão de obedecer a Jesus. Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo. Não fazeis o que eu digo. Prefere a sua vontade, pretere a vontade de Deus. Prefere atender a sua carne, pretere o atendimento à sua alma. Peçamos ao Senhor essa graça. Jesus continua: se alguém vem a mim, escuta as minhas palavras e as põe em prática, eu comparo com o quê? Com um homem que cavou, aprofundou aquilo ali, colocou a sua casa alicerçada sobre a rocha. Quando vem a enchente, quando vem a torrente, ele tem reservas, a casa está bem construída, nada pode abalar. É Jesus falando. Agora, quando a gente escuta a palavra de Deus, acha bonito, mas não as põe em prática cotidianamente, continuamente, de modo permanente, insistindo, persistindo, não desistindo, caindo, levantando, pedindo perdão, continuando, permanecendo, a gente constrói a nossa casa. Como é que está aqui? Aos rés do chão, sem alicerce. E quando vem a torrente e a enchente, a gente desaba. É grande a ruína. Por quê? Porque a nossa casa não está alicerçada sobre a rocha que é Jesus. É fake. Peçamos ao Espírito Santo essa graça de forma madura. De forma madura. Senhor, venha amadurecer em mim essa vontade de obedecer à tua voz. De não somente te chamar de Senhor, mas de fazer da minha vida, de declarar na minha vida esse senhorio genuíno, autêntico, que me faz ser obediente, submisso, que me faz não ter medo de fazer a tua vontade. E aqui eu concluo. Para quê? Porque quando vier a doença, quando vier a morte, quando vier a ausência, você não vai desabar. Você não vai ruir. Por quê? Porque você tem reservas. Você tem o que você mais precisa nessa vida, a graça de Deus, que é capaz de ressignificar todo e qualquer sofrimento. Nada poderá abalar. Por quê? Por causa da graça de Deus. Uma fé desenvolvida, uma fé fortalecida por essa relação madura com o Espírito Santo, que nutre, que alimenta o teu coração de coisas boas. Graça de Deus. Peçamos isso ao Senhor. Senhor, eu não quero só te chamar, eu não quero só dizer amém. Eu não quero só dizer muito obrigado, eu quero mostrar com a vida que eu creio. Portanto, Senhor, transforma tudo que há de mal em mim. Expulsa tudo que há de mal em mim. E o que há de mal em mim, no meu coração, tira e coloca o que há de bom, o que pode existir de bom em mim, que é a tua presença, Espírito Santo, a tua graça. E a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. Que nosso Senhor, nosso bom Deus, nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.